Bom dia, gente querida que nos acompanha pela rede web TV Mato Grosso News. É uma alegria chegar toda segunda-feira na sua casa, no seu trabalho, na rua, onde você estiver, para compartilhar assuntos que são relevantes para a nossa qualidade de vida. Iniciando essa segunda semana de novembro, eu quero perguntar para você como é que está o coração, como é que está a vida, como é que estão os planejamentos, né, para já esse encerramento de fim de ano. Eu desejo que você tenha colhido muitas flores, tenha plantado também muitos sonhos e que tudo esteja encaminhando da melhor forma possível para que você tenha um fechamento de ano muito especial. Se falando de momentos especiais, hoje eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas, a qual eu tenho grande admiração por aquilo que elas exercem através da sua vida na sociedade. Nós vamos falar aqui de um tema muito sério e muito relevante também. Por isso eu convido você que está aí nos acompanhando, passe esse link para frente, convide outras pessoas para estar conosco, porque a sociedade realmente precisa saber que pessoas de grande coração existem e fazem a diferença no mundo. Eu estou aqui com a querida Roseli, com a querida Neiva. Bom dia, meninas, sejam bem-vindas. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos veem. Bom dia, vida, bom dia a você que nos deu esse espaço. Legal. Bom dia, que privilégio essa oportunidade que você nos dá. Bom dia a todos. Aqui nós estamos então com a Neiva e nós estamos com a Roseli. A Neiva, ela é coordenadora da Pastoral da Mulher Marginalizada e a Roseli também é agente de pastoral que acompanha essa trajetória, né, dessa pastoral que é fundamental para o exercício da nossa sociedade. Então nós queremos falar hoje sobre a vida e vida com dignidade e abundância. E essas duas mulheres, junto com outras pessoas, exerce esse papel muito importante na sociedade. Meninas, nós então estamos falando da Pastoral da Mulher Marginalizada. A gente sabe que tem pessoas que conhecem, tem pessoas que não conhecem. Apresenta para nós, né, esse projeto que vocês realizam, desenvolve. Qual que é a função da Pastoral da Mulher Marginalizada? Por que que ela nasceu? Essa pastoral nasceu lá no Nordeste, quando então Dom Fragoso, bispo que foi visitar a França, e conheceu um trabalho chamado Ninho. Nesse trabalho, as agentes saíam à noite para dar suporte, suporte humanitário para as mulheres em situação de prostituição. Como essa realidade já era uma realidade muito presente, principalmente na diocese que ele trabalhava, ele convidou algumas missionárias que trabalhavam para virem implantar esse trabalho aqui no Brasil. Então, há mais de 60 anos, nasceu essa pastoral. Nós hoje existimos em todas as regiões, mas não necessariamente em todos os estados. Certo. E quando essa pastoral nasceu, a maior dificuldade que existia era o quê? Resgatar as mulheres? O que foi basicamente assim a ideia, né, de trazer essa pastoral especialmente aqui para Rondonópolis, né, ou para a região? Quando ela chegou em Rondonópolis em 1994, quando então Padre Gunther, o Antônio Carlos, em memória já, e eu iniciamos o trabalho. Aí, logo em seguida, a doutora Neiva e outras pessoas vieram somando. O grande objetivo dessa pastoral é ir desconstruindo os estigmas que permeiam o universo da prostituição. A tendência é enxergar esse universo como uma mera opção de vida. E quando você vai conhecendo, você vai percebendo que muitas estão ali exatamente por falta de opção. Resgatar, eu acho que apenas Jesus, quando elas se sentem
amadas, valorizadas e percebem que são importantes para Deus e para um grupo que se faz presente nos locais de prostituição, muitas despertam para a realidade de que a vida delas é valiosa. E aí, nesse processo, muitas, nesses quase 30 anos de caminhada, optaram e conseguiram outros caminhos na vida, né? Mas nós temos outras 2 frentes de ação que são tão importantes quanto. A minha participação na Pastoral da Mulher Marginalizada, ela tem 2 momentos, assim. No início, né, juntamente com a Maria Roseli, o Carlos e o Padre Gunther e outras agentes. E aí eu tive um tempo afastada, mas sempre presente, sempre à disposição da minha amiga, minha irmã, para qualquer coisa que ela precisasse da minha pessoa. E aí eu fiquei um tempo afastada e depois de ter a minha filha, tudo, aí eu retornei. Agora, recentemente, ela fez esse convite. Mas um convite para que eu participasse mais diretamente, assim, como coordenadora, né? Não como agente somente. Então, eu vejo assim, a Pastoral da Mulher Marginalizada, ela tem um papel fundamental na história de vida dessas mulheres. Nós temos histórias de mulheres, assim, quando você fala resgatadas, né? Mas mulheres que ressignificaram a vida delas, diante de todo um atendimento, de um acolhimento, do respeito que a gente tem para com elas. Tem mulheres com as filhas todas, com os filhos todos, a gente atende a família de um modo geral, não só aquela mulher que está nessa situação, né, de prostituição. Porque é uma situação, é um momento. E se ela é resgatada, no sentido que você está dizendo, e Cristo que vai tocar no coração dela, nós só fazemos o nosso papel de acolhimento, de instruir. A gente tem vários projetos dentro da pastoral para poder fazer com que ela tenha outras fontes de renda. A gente tem feito isso com muita... É uma missão mesmo, com muito sofrimento, às vezes é muito difícil dentro de uma sociedade, né? Dentro das pastorais sociais, a importância que a maioria das pessoas dão para esse tipo de... Por que resgatar uma mulher na situação de prostituição? Né? Se tem criança, se tem... Então, isso é muito complicado para o nosso trabalho, mas a gente tem feito com muita persistência, muita sabedoria também de Deus e serenidade de Deus na nossa vida. A gente percebe, assim, desde sempre uma ignorância, né? E quando a gente fala uma ignorância, a gente diz daquilo que não se sabe mesmo, né? Porque hoje, até pra gente falar, isso tem que tomar cuidado, né? Que as pessoas já acham que a gente tá xingando, ou que a gente tá usando a palavra de forma... Não, a ignorância é dizer daquilo que nós não conhecemos mesmo, não conheço desse assunto. E quando nós somos ignorantes dos assuntos, a gente faz pré-julgamentos e preconceitos que não condizem com a realidade, né? Então, esses assuntos e o nosso podcast tem também tentado trazer pessoas como vocês que são sensíveis à causa, à realidade, para nós deixarmos de ser ignorantes. Porque vocês trazem que, olha, a maior dificuldade, às vezes, é a compreensão daqueles que estão próximos a nós, para contribuir, né, que o projeto funcione melhor. Às vezes, realmente, a própria sociedade, a igreja, a família, as pessoas que estão próximas são as que colocam mais obstáculos para o desenvolvimento e o fluir do trabalho. Então, a nossa intenção, além de mostrar para a sociedade que existe pessoas disponíveis, doando a sua vida em favor da vida de outras pessoas, para que sejam mais humanizadas, para que tenha a vida em abundância, para que veja que existem outras possibilidades. Então, a gente quer mostrar para a sociedade, deixar de ser ignorante, ou seja, desconhecida do assunto, e quem sabe também a gente começar a mudar
né, esse cenário? Começar não, porque vocês já começaram, né, há 30 anos, aí vocês estão fazendo esse trabalho, com certeza desperta em pessoas essa sensibilidade, né, essa consciência de que se faz necessário. E aí, como vocês abordaram, como a gente às vezes julga, né, a pessoa está ali porque quer, mas nunca teve condições de ouvir uma história, de saber o que levou ou quem levou, né? Porque às vezes alguém empurrou para que a pessoa pudesse estar nessa situação. Então, eu vejo que o trabalho de vocês é realmente assim um resgate para que a própria pessoa ressignifique a sua história, né? E dentro das atividades que a Pastoral Marginalizada constrói, como que funciona? As pessoas vão até vocês, vocês vão até os locais, alguém quer ajudar, ou a gente encontra uma mulher em situação à margem da sociedade. Como que é esse processo? O que que acontece? Pode falar. Existem várias etapas de trabalho. Nós visitamos os prostíbulos, aonde nós falamos da vida, né? Aonde nós vamos e tentamos ser a presença do amor e da misericórdia ali, né? De Deus. Então, nós tentamos ser a presença do amor. E nesse processo é onde nós, agentes da pastoral e as mulheres em situação de prostituição, construímos um vínculo de afetividade. Esse vínculo ele é um alicerce para o trabalho, porque é esse vínculo que vai fazer com que elas participem dos outros encontros promovidos pela pastoral. Então, a gente faz almoços celebrativos, nós realizamos oficinas sobre saúde, sobre autoestima, sobre diversos assuntos. Violência contra a mulher, abuso e exploração sexual, a questão do tráfico humano, né? Momentos em que muitas delas falam, então eu fui traficada e não sabia. Outras dizem, eu então já trafiquei e não sabia, quando se trata do tráfico de pessoas. Então, essa mesma ignorância colocada por ti, que existe nesse universo pelas pessoas, também existe da parte delas. Elas também são parte dessa mesma sociedade, né? Até um dos fatores que a gente, na pastoral, sempre reflete, todos aqueles pré-conceitos existentes também são arraigados nelas. E é um dos fatores que, às vezes, dificulta com que elas se vejam como pessoas de valor e pessoas amadas por Deus, porque elas entendem uma outra coisa, né? É como se elas não fossem merecedoras, como se elas não fossem merecedoras de estar tendo essa acolhida, tendo essa escuta, né? Esse cuidado que a gente tem para com elas. Então, A questão do ser amada, né? Já foi tão estigmatizada, já foi tão apedrejada, já foi tão julgada, e a gente começa então porque assim, essa é uma realidade que acontece com a relação do meu interpessoal, né? Com a questão da autoestima. Então, nós estamos falando aqui da mulher marginalizada, mas muitas mulheres, muitos homens, dependendo do que eles recebem, as informações que eles recebem até dentro de casa, já cria essa baixa autoestima de... Então, o que o outro me diz quando eu não me conheço, quando eu não sei, eu acredito como uma verdade suprema. E aí, imagina... Se dentro de casa, que às vezes a relação é mais saudável, a gente já corre esse risco de não se sentir merecedores, imagine mulheres que estão sendo apedrejadas a constante por outras mulheres e pelos homens também, né? E tem um sentimento de vergonha. É muito interessante
É um processo de muita observação e muito sofrimento, mas elas se sentem com elas mesmas, sabe? É muito interessante quando elas apresentam esse comportamento. Inclusive, nós temos os parceiros que nos auxiliam, que nos ajudam na área da saúde mesmo. Elas fazem tudo. Quando a gente faz um encontro festivo, um almoço festivo, a gente apresenta, além das oficinas, além de palestras, o SAI sempre está ali para nos ajudar, a saúde para fazer exames, para acompanhar todo o processo de atendimento na área da saúde da mulher, né, de todos os testes todos e todo o acompanhamento, né, delas. E isso é muito importante para elas entenderem que não é só... Porque quando você fala, eu não quero só ouvir aquela coisa de, o psicólogo, eu não estou precisando de psicólogo, eu quero uma coisa mais... Ninguém nunca precisa, né? Então, e aí essa coisa mais efetiva na vida delas, sabe? Isso funciona bastante. Esse vínculo que ela estabelece com a gente, de nos procurar, de nos pedir ajuda. E aí é um trabalho, eu estou imaginando aqui que o trabalho de vocês é um trabalho realmente de formiguinha. Porque, assim, para você conseguir entrar no coração, né, de uma pessoa que já está, talvez, com tantas chaves, com tantas grades, né, com medo daquilo que vir, né? Então, para vocês abrindo esses cadeados, tem que ter muita paciência. E tem né? uma coisa muito importante na nossa equipe, que é um grupo, né, multidisciplinar. Então, nós temos advogados, nós temos agentes de polícia, nós temos enfermeiras, advogadas, psicólogas, assistentes sociais, então, educadoras, psicopedagogas. Então, nós temos uma equipe muito diferenciada e que nós nos complementamos nesse acolhimento a essas mulheres, aos nossos trabalhos. Que coisa gostosa de ouvir que existem esses parceiros das diversas áreas, porque realmente, né? São agentes da pastoral efetivos mesmo. Efetivos. Assim. Então, me surgiu 2 perguntas, né? Por exemplo, às vezes tem alguma mulher que ela possa estar à margem, que ela possa estar sendo marginalizada e não sabe, porque foi um pouco do que vocês disseram, né? E talvez ela não esteja ali convivendo no prostíbulo, digamos assim. Mas possa estar acontecendo algo... Como que essa mulher pode identificar que isso está acontecendo com ela? E a outra pergunta, depois, como a gente está falando de pastoral, são voluntários, se tem pessoas aí pensando na própria vida, como que eu posso usar a minha vida a favor de outras vidas e queiram também estar... Qual é o processo, quem pode, não pode, existe um seletivo, é uma prova. Depois aí vocês comentarem um pouco disso também. Pode falar. Em relação à segunda pergunta, a primeira, né? Vamos lá. A mulher atendida pela pastoral será sempre a mulher que vive em situação de prostituição. Independe se essa prostituição é dentro de um prostíbulo, se ela está na rua, né? Porque aqui em Rondonópolis não existe mais uma zona como quando a pastoral começou. Mas em várias ruas do centro e em outros bairros ficam as mulheres. Que a gente fala que elas são independentes. Independentes por quê? Porque quando estão num prostíbulo, ela tem que pagar a chave, ela é obrigada a beber. Então, por mais difícil que seja a situação que ela está vivendo, ela ainda, digamos que tem uma situação menos difícil do que as que vivem em prostíbulos, né? Ela tem uma certa liberdade. Né? Então, por exemplo, as que estão em prostíbulo, existe uma organização ali dentro e ela precisa submeter a isso, as regras que tem lá. E provavelmente nem todas as regras são adequadas ou que trazem segurança, né? Mais ou menos isso. Quando você está dentro de um prostíbulo, segundo os relatos e o que a gente observa nesses 30 anos de caminhada, ela está menos exposta à violência, né?
do cliente, digamos assim. Mas ela está vivendo uma situação de violência quando muitos prostíbulos obrigam elas a beberem e ter alguns comportamentos que, para nós, enquanto pastoral, é também uma violação da dignidade humana, né? Então, assim, seja um prostíbulo de luxo, seja um prostíbulo humilde, seja mulher de rua, ela é sempre a mulher em situação de prostituição, uma das categorias atendidas por nós. Agora, para somar conosco, é só abrir o coração, né? Sentir que, apesar dos desafios que essa pastoral nos impõe, porque Dom Demétrio é um bispo de Lins, hoje bispo emérito, que nos acompanhou durante anos, ele sempre nos diz, essas mulheres são tão marginalizadas que a própria pastoral acaba vivendo o processo de marginalização, de exclusão, né? Então, muitas vezes as pessoas vêm, fazem a formação, porque é necessário que uma pessoa que queira somar nesse universo pela vida, pelo amor de Deus ao próximo, entenda o que é uma pastoral social, qual que é o nosso papel enquanto pastoral social, e dentro das pastorais sociais especificamente, o que é ser um agente, como agir num prostíbulo, como agir em outros lugares, sempre deixar claro que somos a favor da mulher em situação de prostituição e nunca da prostituição em si, porque consideramos a prostituição uma violação de direitos humanos. Então, assim, ela tem que conhecer um pouquinho esse universo, né? Normalmente, essa formação se dá 1, 2 vezes ao ano, e aí a pessoa vem. Eu tenho uma filha que fazem mais de 20 anos que ela é voluntária. E uma vez apenas ela foi num prostíbulo. Quando ela saiu de lá, com os olhos cheios de lágrimas, ela me pediu, nunca mais me convide para vir num prostíbulo. Mas conseguiu, enquanto advogada, prender abusadores, estupradores que fizeram isso com 2 mulheres em situação de prostituição. Então, assim, estou contando esse fato apenas para mostrar que se o seu coração está agora sendo tocado por Deus, pelo Espírito Santo, para vir somar conosco, primeiro, independe sua denominação religiosa, né? Venha somar. E, às vezes, você não vai se identificar com uma atividade, mas vai se identificar com outra, né? Existe espaço para todos nós. Quando temos a boa vontade, quando entendemos que para sermos bons cidadãos, bons cristãos, temos que ir ao encontro do outro, o nosso coração se abre e nós vamos nos percebendo em qual local desse jardim da vida eu posso fazer a diferença. É mais ou menos isso. Não sei se respondi a sua pergunta. O que a Roseli fala é muito importante, porque na nossa equipe, não todas têm o perfil para que adentre um prostíbulo. Não tem condições, assim, não que não tem condições psicológicas, mas emocionais para vivenciar isso. Então, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas pensam, elas trabalham, que a gente fala, não, cada uma tem um perfil, tem uma característica, e vai trabalhar, porque a gente tem várias frentes para que a gente possa trabalhar. Então, somar,
vir ser tocada por isso no seu coração. Isso é muito importante. E quando a gente fala, né, Roseli, falando da abundância, muitas pessoas acham, né, que a abundância é ter muitos bens. Ai, ter muito dinheiro. E quando a gente, na nossa lógica de pensar a vida em abundância, é realmente ter essa possibilidade, essas oportunidades de viver a sua vida com a sua escolha. Não aquilo que a sociedade impôs, que o mundo impôs, que alguém impôs para você e você acreditou que era a única saída, que era o único jeito. Então, eu vejo a abundância de vida através da liberdade, né? Você tem uma vida, Deus te escolheu para estar aqui, você precisa ter condições para escolher viver a sua vida, não pelo medo, não pela pressão, né? Opressão. Então, assim, isso que vocês fazem é essa extensão de oferecer possibilidades, de mostrar para as pessoas, para as mulheres e até mesmo para muitos homens, né, que existem outros caminhos, né, que a gente não precisa ficar nessa situação. Então, assim, nossa, encher o coração de gratidão por vocês, porque eu realmente acho que deve ser muito sensível, né, tocar essa parte da humanidade e tá ali dia após dia com todas as dificuldades também sendo marginalizadas conforme vocês falaram, né? Porque é uma pastoral que as pessoas olham, aplaudem de longe, mas que não querem tocar. E eu acho que por isso o nome também, né? Marginalizado, porque é uma parte da sociedade que a gente olha com dó, mas não quer, porque é difícil. Então, tudo aquilo que dói, tudo aquilo que não é tão belo por fora, a gente repugna, né? E é uma coisa também, a Pastoral da Mulher, além do atendimento à mulher de situação de prostituição, a gente também trabalha com o tráfico de pessoas, de crianças e adolescentes, abuso e exploração, né, de crianças e adolescentes. Então, a gente atende essas frentes todas. E que, a meu ver, o que eu percebo é como se fosse uma questão preventiva, quando você trabalha com um adolescente, a criança, a respeito dessa questão do abuso e exploração sexual, você está prevenindo essa criança de se submeter a qualquer tipo de violência que leva ela até a prostituição. Porque pelo que a gente escuta, tem muito a ver do abuso quando criança, até onde ele chegou, até onde essa mulher chegou. Né? Na verdade, cresce achando que nasceu para isso, né? Normal, que é normal. Que nasceu para isso, que é nasceu verdade. para isso. Que é então normal. Que é normal. Que é assim que tem que funcionar. Então, a gente também tem essa característica assim, que eu percebo, que eu acho importante, é um caráter preventivo também. Eu quero falar com você que está aí nos ouvindo, agora nos assistindo. Eu, como psicóloga, eu sei que a gente se conecta, né? Então, a gente ouve, vibra no coração quando a gente está passando por situação semelhante. Então, se você está passando por alguma situação que você desconfia que está sendo oprimida, ou você percebe que tem alguma mulher, algum parente, amigo, vizinho seu passando por uma situação, seja uma extensão desse amor para essa mulher. Às vezes essa pessoa não sabe que ela tem um direito. Às vezes essa pessoa não sabe que ela tem guardiãs, que tem pessoas que estão dispostas a ajudá-la. Às vezes essa pessoa está se sentindo sozinha. E se essa pessoa é você, procure a pastoral. Se você percebe que tem crianças, adolescentes e jovens passando por essa situação, se você é esse adolescente ou essa jovem que está passando por uma situação que você desconfia que não é natural, que você não é merecedora disso, venha tirar suas dúvidas. As meninas têm vasta experiência nessa área. É um trabalho sigiloso, não é, meninas? É um trabalho que é sigiloso, que não vai ser escancarado para a sociedade e, além do mais, vai te orientar, te esclarecer, te tirar da margem da ignorância para a luz, para o conhecimento. E aí, quando as pessoas se sentiram tocadas, querem saber mais, querem pedir uma ajuda, aonde, como que funciona o atendimento? Porque as pessoas também podem ir, ou só vocês que vão nos lugares onde tem indicação? Não, você pode entrar em contato com a gente, sim. Hoje a gente não tem, esses dias a gente está procurando
uma questão do telefone específico da pastoral. Mas você indo na diocese, ali, na cúria, na diocese, e procurar pela pastoral da mulher marginalizada, a gente está ali, do lado da sua sala. Então, assim, ó, na Diocese de Rondonópolis, Guiratinga, aqui no Mato Grosso, para quem nos acompanha de fora, nós temos um espaço, né, onde as mulheres têm a sua sede, faz os seus atendimentos ali. Então, você que é da região ou que é daqui de Rondonópolis, da onde nós estamos inseridos, pode estar indo ali na Avenida Frei Servácio, bairro Santa Cruz, e pedir mais informações, né? Também no nosso Instagram, a gente vai deixar o contato delas, né? Para que, se você tenha interesse tanto de ajudar, de oferecer o seu trabalho, como também de esclarecer dúvidas ou de pedir socorro, ajuda para você ou para alguém, então, procurar as meninas, né? No nosso Instagram também, se chegar até lá, a gente encaminha. Meninas, nós estávamos ali conversando nos bastidores. Na próxima semana, no dia 17, vocês vão ter uma formação, um encontro. Para quem que é? Como que vai ser? É um seminário sobre tráfico humano e juventude. Um desafio a ser desvendado. Esse seminário ele está priorizando adolescentes e jovens. Por quê? Porque depois das mulheres, o maior número de vítimas do tráfico humano, principalmente para o tráfico humano com o recorte da exploração sexual, são crianças, adolescentes e jovens, né? No Brasil, 20 anos, a gente já a nossa lei já é jovem, mas quando você vai para fora do Brasil, ele é adolescente até essa idade, né? E as instituições que mais contribuem com a pastoral da mulher marginalizada, com a equipe da Diocese de Rondonópolis e Guiratinga, é a Missão Franciscana, Comissão Franciscana da Alemanha e o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho é um dos principais parceiros no enfrentamento do abuso e da exploração sexual. Onde nós temos um trabalho assim relevante, né? Desculpe a falta de modéstia, mas um trabalho extremamente importante que eu gostaria que a doutora Neiva falasse um pouquinho sobre esse projeto que se chama Faça Bonito. A gente tem o dia do Faça Bonito nacional, né? A gente tem esse dia. E aqui o Faça Bonito nosso, ele tem um concurso textual. A gente tem as palestras que a gente vai nas escolas. Esse ano a gente fez na periferia, nas escolas da zona rural. E a gente vai e faz palestra com as crianças do 7º ao 8º ano. 6º, 7º. Né? A 8ª é que eu estou fazendo por minha conta. Mas é 6º e 7º. E a gente faz essas palestras, fala sobre o abuso e exploração e pede para que eles façam uma redação a respeito daquilo que eles ouviram. E aí é selecionada essa redação, 10, né, entre os professores de língua portuguesa da escola, e é encaminhado para o nosso parceiro, que é a Universidade Federal de Rondonópolis, né, a URF, e o Departamento de Letras faz a seleção dessas crianças, e aí tem o 1º, 2º, 3º lugar, e que aí o Ministério Público do Trabalho que é nosso parceiro, e eles são presenteados com bicicletas, com notebook. Então, quem tem o 1º e o 2º que são classificados, e eles recebem isso. Então, isso, o que acontece no Faça Bonito, que tem toda essa diferença no nosso trabalho ao longo do ano, né, e no Brasil todo, aqui em Rondonópolis, é que a gente tem resultados. Quando a gente vai atender essa criança ali, eles rompem o silêncio. E aí vem uma outra parte da pastoral da mulher marginalizada, que a gente dá acompanhamento para essas crianças. Quando ela rompe o silêncio do que está acontecendo com ela,
é uma situação assim, você vê o sofrimento e ela consegue verbalizar, porque é uma coisa muito bem feita, com muito cuidado, com muito carinho, e ela consegue se sentir segura. E a gente, né, atende depois de romper o silêncio. A gente atende essas crianças. É assim, eu tiro o chapéu, né? Todo mês também eu sempre faço questão de reforçar essa campanha do Faça Bonito, né? Porque já é triste a gente ver como uma mulher adulta, né? Mas que ficou presa ali em alguma fase da sua vida e não conseguiu, né, se libertar, pedir ajuda. Imagine como uma criança que está se desenvolvendo, que deveria ser amada, respeitada e protegida. Então, assim, em nome da sociedade, eu estou aqui para tirar o chapéu para vocês mesmo, de gratidão, porque como psicóloga dói muito. Como psicóloga, como humana, dói muito, assim, a gente ouvir histórias, né? Infelizmente, a gente precisa ainda passar por isso. Mas o trabalho de vocês é muito sábio e inteligente, porque olha que interessante, né? Você dá oportunidade, você fala com a criança e ela pode pôr aquilo, né? E você acaba captando e depois não deixa a margem, né? Vocês acompanham, né, oferecem uma ajuda. E muitas crianças que sofrem o abuso, elas não sabem que são abusadas. Quando que elas começam a perceber que são abusadas? Na escola, quando começa a falar vem palestra, aí que ela começa, ou na vida adulta, que aí ela ouve o caso de alguém, ouve e fala, olha, aconteceu isso comigo quando era. E o que é mais grave é quando a gente chega na escola e essa criança rompe o silêncio e o corpo docente tem dificuldade, porque às vezes ele também tem dificuldade de ordem da sexualidade. E às vezes essa criança é discriminada dentro da própria escola. Eu não estou criticando, mas é uma coisa que eu percebi, isso me angustia muito. Eu tenho até pensado que tipo de trabalho que a gente possa fazer. Porque é muito triste. Porque aí a criança é apontada como se ela tivesse culpada de ter sido abusada. Lógico que o comportamento dela fica extremamente diferenciado. Ela fica agressiva, ela fica enfrentativa, né? Ela enfrenta. E também tem casos reversos, né? Porque a criança ela aí se intimida, fica retraída, não se socializa, tem pesadelos. Se submete a outros maiores, crianças maiores, porque ela já está no caminho dessa submissão dentro de casa, e para uma outra pessoa, para um outro coleguinha, para uma professora perversa, ela não sabe o que é também, a gente nunca sabe. Mas, enfim, aí ela vai submetendo a isso. É muito delicado e é muito sério. E então, é essa a ideia, a gente sair da ignorância e ter humildade para saber, olha, nós não sabemos de tudo, nós precisamos recorrer a quem sabe, pedir ajuda, porque isso que você fala, e o engraçado que às vezes a gente fala do bullying, né? Por exemplo, no bullying, muitas escolas não sabem o que fazer. Então, assim, a criança sofre bullying, a escola quer esconder a criança, porque não sabe o que fazer, então vamos esconder esse problema debaixo do tapete. E aí nós estamos trazendo mais uma problemática que acontece dentro das escolas, que a escola não está preparada para lidar com essa realidade. E estar preparada para lidar com essa realidade quer dizer também, precisamos tomar uma atitude. Né? Não é só ali, coitadinha, não. Qual atitude nós vamos fazer, eu quero, tomar? Antes de mais nada, por conta da minha fala, eu quero deixar claro que em todas as escolas com as quais nós trabalhamos, a gente foi muito bem recebida. Prontamente recebida, assim, atendida, foi muito bom. É uma percepção minha, que é uma dificuldade que eu percebo em todos os profissionais. Tem até no nosso grupo pessoas que têm dificuldade de lidar com essa questão do abuso. E por isso que é preciso a formação, né? Porque quanto mais conhecimento, a gente vai tirando esses entraves, que nós crescemos com tabus referente a esses temas. Então, para a sociedade é difícil. E a gente não pode achar que só porque nós estamos na era da internet que está tudo tranquilo. Não está. Ainda existem muitos entraves, porque isso é comportamental. E na igreja tem essa coisa velada. Ninguém fala, não pode falar disso. A questão religiosa também. A gente percebe isso também. Né? A experiência que eu tenho é como se não pudesse falar disso. Né? Dessa questão do abuso, da exploração, sabe, da violência contra a criança, até a violência contra a mulher.
né? A maioria das igrejas também tem dificuldade de falar disso. Eu só quero complementar nessa fala para a gente, o abuso e a exploração sexual, ela reflete tanto na vida da criança que não tem, principalmente daqueles que não terão o atendimento adequado, que nós realizamos, a nossa equipe realizou para o Ministério da Saúde. Na realidade, foi uma pesquisa para a Unesco, né, via Ministério da Saúde, o perfil da prostituição no estado do Mato Grosso. E mais de 33% das mulheres, nós entrevistamos 820 mulheres. O Mato Grosso, para quem não sabe, ele é dividido em 5 mesorregiões. 20% de todos os municípios pertencentes a cada uma dessas mesorregiões foram incluídos nessa entrevista. Então, foi entrevista, como disse a Unesco, que foi quase um censo, né? Então, mais de 33% sofreram abuso e exploração ou abuso. E o coordenador dessa pesquisa foi o Dr. Leandro Feitosa, que no seu doutorado e no pós-doutorado foi sempre nessa área, né? E aí ele falava das referências, né, que quando uma criança abusada vai perdendo, né, a referência de afetividade, a referência de segurança, a referência de um monte de coisas, né? O quanto que isso interfere. E nós ficamos muito tristes quando nós percebemos que a rede de proteção da criança, que deveria ser muito forte, deveria não ter nenhum furo, infelizmente são furos muito grandes e às vezes nós somos taxadas de difíceis, de chatas, porque nós temos que mostrar os furos destas redes, né? Por quê? Porque nós trabalhamos na ponta, aonde muitos técnicos não conseguem ir ou não querem ir, não cabe a nós julgarmos se querem ou não, mas então não existem as buscas ativas e muitos desses técnicos que deveriam ou estão aí colocados para atender essas crianças não têm nenhuma especialidade nessa área, né? E a criança vai em um lugar, vai no outro, que nem não tem poucos dias. Um falou, eu não vou mais. Ah, enjoei. Enjoei de falar do meu caso. Porque cada vez que ela fala deste caso, cada vez que ela relata essa vivência de violência sofrida, ela está revivendo a chaga da sua dor, da sua ferida, né? Então, cabe a nós, enquanto pastoral, mas cabe a todos os segmentos da sociedade entender que lutar por uma rede real de atendimento à criança é responsabilidade de todos nós, né? Se vamos ser taxados de inconvenientes ou não, porque estamos mostrando os furos existentes por parte dos órgãos competentes, sejam municipais, estaduais, sejam federais, é o nosso papel, né? Eu não posso querer um mundo melhor só para os meus netos, né? Porque os meus filhos hoje já são adultos. Eu preciso querer um mundo melhor para todas as crianças e adolescentes que fazem parte dos lugares que eu vivo, mas também dos outros lugares, né? Então, eu acho que nós temos que acordar, porque, às vezes, eu vou falar agora isso por mim, às vezes me irrita
quando a gente vai fazer alguma palestra, e o trabalho de vocês é muito importante. O trabalho de vocês é muito bonito. Ok, e o seu? É o nosso, né? Tem que ser o nosso, não pode mais, não estamos mais, não cabe mais o seu trabalho, o trabalho de vocês. Tem que ser o nosso. Para que essa criança, nós temos que entender, gente, que a vida é finita e que essas crianças precisam de um ambiente sadio para serem seres humanos sadios. Ou até quando nós vamos passar por esse processo que a gente está vendo lá entre Israel e Palestina? Porque é terrorista. Ok. E as crianças inocentes, tanto palestino quanto israelense? Até quando eles vão ter que passar por aquilo? Mas isso está longe, não está longe. Assim como as nossas crianças abusadas, está aqui pertinho de nós. Até quando nós, no Brasil, vamos ter esse número vergonhoso? Nós estamos entre os 3 maiores violadores das crianças. Até quando? Um país que tem a 7ª ou 8ª economia do mundo? Então, o que falta? Está faltando boa vontade? Da minha parte, da sua parte, da nossa parte. A Roseli, a Neiva, a equipe da pastoral precisa gritar mais? Eu vou falar para vocês, nós já estamos roucas de tanto gritar, mas vamos continuar gritando. Mas e o seu grito? Que dia que vai vir somar com o nosso? Que dia que nós vamos poder dizer que as nossas crianças, os gritos delas, que não tem eco, porque ninguém quer ouvir a dor dessa criança, está conseguindo ter eco, porque todos nós estamos gritando juntos. Meninas, é uma causa realmente que vocês falaram, e é isso, tem que ser nosso, né? Porque a sociedade que nós queremos, o mundo gostoso que nós queremos, não pode estar confortável só para a gente. O outro também, ele influencia no meu bem-estar, no meu desejo de ver melhor. Então, se eu não tenho essa consciência, se eu não trabalho para que todas as pessoas tenham dignidade de vida, qualidade de vida e bem-estar, eu não posso me sentir confortável, porque a minha vida impele a vida do outro, a vida do outro também precisa impelir a minha vida. Nós vamos encerrar o nosso podcast aqui. A gente tem... Vocês perceberam que são assuntos extremamente relevantes e que precisa do nosso despertar e da nossa sensibilização. Então, para você que sentiu aí que precisa, que quer, que já está na hora de contribuir, de conhecer mais, pode procurar lá no nosso Instagram, que a gente vai encaminhar. E eu quero agradecer, né, vocês pelo esforço de terem vindo aqui, que a gente possa discutir cada vez mais pautas que são de fato relevantes, né? Que a criação do podcast Mentes Livres e Leves foi justamente para isso, para a gente falar de assuntos que trazem liberdade e vida com a abundância. Então, muito, muito obrigada, né, para vocês, e que nós possamos cada vez mais avançar e construir essa rede onde um luta pelo outro. Muito obrigada por essa oportunidade, né? E dizer que esse trabalho é tanto quanto importante de todos os outros, pelo menos dentro das pastorais sociais da nossa igreja, ou de uma outra comunidade, enfim, todas, como a Roseli falou, independente de denominação, né, religiosa. Eu acho importante que a gente tenha esse conhecimento e essa sensibilidade de lidar com as nossas crianças, com as nossas mulheres, enfim, com as pessoas vulneráveis que estão à nossa volta. Isso é muito importante para você, enquanto psicóloga, eu também, enquanto psicóloga, enquanto psicopedagoga, enquanto mães, avós, enfim, mulheres.
a gente ter essa disponibilidade de olhar para o outro, para que a gente possa viver em liberdade e abundância. Né? Obrigada. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e quero terminar relembrando que o nosso seminário sobre tráfico humano e juventude é dia 17, está bem pertinho, e você pode ir somar conosco nesse trabalho tão importante e tão interessante. Vem, você vai gostar. Nós ficamos por aqui. Desejamos para você uma boa semana, tudo de melhor na vida, muita consciência para todas as suas ações, para tudo que a vida está te chamando para esse momento. Fiquem com Deus e até a próxima segunda. Até mais.